o jornalzinho, a gente fez coisas assim, não tinha a menor condição, sabe? A gente fez uma vez uma que era. Porra, falar aqui, pessoal, coitado, vou ser cancelado É agora. outra época, cara. Gente, outra época. Mas assim, teve um acidente, um acidente da VASP no Nordeste. Sei. E morreu muita gente, uma tragédia enorme e tal. E a gente, completamente inconsequente, garoto, não sei o que, a gente fez uma capa com recortes de pessoas assim, uma cabeça, um braço, uma perna, não sei o que e tal, não sei o que. Monte seu passageiro da VASP. Caramba. Enfim, É. obviamente Não, eu que. lembro que vocês colocavam, cara, quem que vocês colocaram? Era o Collor que vocês colocaram numa capa? Como que era a capa, cara? Botamos a nu o caçador de maracujá. É, O Collor com a bunda de fora. exatamente, cara. Mano, era muito transgressor. Era uma coisa que a gente vibrava mesmo. Cara, falava, caralho, os caras estão fazendo isso na capa de uma revista e tal. Era muito Exatamente. louco, cara. Exatamente. Mas Que época a legal, referência que as pessoas têm que ter é que, antes disso, era uma ditadura É. militar. Entendeu? Os caras estão colocando na Então capa. a gente estava transgredindo os 24 anos, né? 64, 21 anos. 64 a 85 de ditadura militar. E, enfim, onde nada podia. Hoje as pessoas falam assim, não sei o quê, censura e tal. Censura era aquilo, censura federal, entendeu? Você ser Tinha um proibido, selo você na podia ir em televisão, cana. lembra? Um selo aprovado pela censura, alguma coisa assim, Exatamente, exatamente. Certificado de censura federal. A gente, inclusive, quando lançou um filme A Taça do Mundo é Nossa, a gente começa com um curta-metragem falando da ditadura militar e começa justamente com a gente reproduziu um certificado da censura federal logo de cara, assim. A gente, inclusive, não pegou essa referência, né? Você nem sabe o que é isso, né? Aparecia essa... Cara, eu era um moleque, eu nem sabia, mas tinha essa... Tipo um diplominha, né? Aprovado. Exatamente. Caramba. Então teve Pirata Total, Liberdade... Total. O Cacete do Planeta também tinha muita liberdade, né? Mas teve um episódio que a gente sentiu. Bom, total liberdade, mas assim, aquela coisa que eu falei, religião, esquece religião. Religião não trata disso não, entendeu? Política, tudo bem, sabe? Aí, em 2001, teve o atentado 11 de setembro, e esse atentado aconteceu numa terça-feira. Terça-feira é justamente o dia que o programa ia ao ar. E a gente gravava segundas e terças, e quarta, quinta e sexta a gente escrevia. Na segunda-feira a gente fazia os quadros mais quentes para o programa do dia seguinte. Na terça-feira a gente já estava gravando coisas para o programa da terça seguinte ou outras, né? Um material mais frio, né? A gente estava justamente no estúdio gravando o programa quando teve o atentado, aí todo mundo começou a acompanhar tudo pela televisão e tal, aquele atentado, de pensando, caraca, não sei, e não levava muito a sério, pô, o que será isso, e tal, porra, aí chegamos na quarta-feira, a gente desceu a lenha, né? Atentado, você estava onde, exatamente? Vocês estavam na redação? No Projac. Caramba. A gente estava no Projac gravando o programa. Eu vi uma parte em casa, a minha gravação era de tarde. Sem entender direito o que está acontecendo, uma coisa doida, né? Era estranho, né? Aquele segundo avião, então... O primeiro avião, todo mundo achou que foi um acidente, né? Aí você viu o segundo e fala, epa... Porra, que isso? 2 acidentes, né? Aí começaram a se especular isso, né? Nova York, embaixo de uma névoa de poeira e tudo mais. Então a gente, na quarta-feira, começou a fazer um monte de piadas com aquilo. E quando a gente mandou para a emissora... na terça não deu tempo. Na terça-feira não daria mais tempo. Aí quarta vocês já começaram a fazer Começamos a escrever para o programa seguinte. E aí a direção da Globo falou assim, de jeito nenhum, cara, não vamos botar isso no ar de jeito nenhum. A gente, pô, isso é censura, que absurdo, não sei o que, a nossa liberdade. Eu falei, cara, vocês não estão entendendo. Isso aqui é uma comoção mundial. Vai mudar Isso aqui eu não sei o que, tá, já, aí foi passando os dias da aí semana. Vocês se ligando que... Cara, eu acho que realmente não vai dar. É porque, cara, o negócio foi progredindo, você foi falando, cara, realmente
mudou o mundo a partir daquilo, cara. 11 de setembro mudou o mundo. Começou uma perseguição ao islamismo, uma islamofobia, digamos assim, né? Entendeu? Ficou uma coisa... Você lembra que tipo de piada que vocês estavam fazendo? Eu não me lembro exatamente que tipo de piada que a gente estava fazendo, mas, enfim, obviamente brincando com terrorista, com atentado, com não sei o quê, entendeu? Aí, enfim, os caras seguraram e a gente sentiu. Depois a gente entendeu. No momento a gente ficou puto e tal, depois a gente entendeu que a gente foi protegido, entendeu? A gente foi protegido por aquela situação, sabe? Tempos depois ficou aquela busca ao Osama Bin Laden, busca isso aqui e tal. Aí a gente criou um quadro que era no Cafofo do Osama. Eu lembro. Lembra? O Osama, na verdade, ele fugiu para uma favela no Brasil, tava lá no Rio de Janeiro, com uma jurema, uma mulata e tal, entendeu? E aí a gente brincava com essa coisa assim, de que ninguém sabia onde estava o Osama e o Osama tava malocado numa favela do Rio, né? Aí já era uma outra situação. Já era uma outra situação. E mesmo essa situação, quando anos depois eu estava em Nova York e conheci um americano, ele estava perguntando, o que você faz isso aqui? A gente faz um programa que o Caceta a gente dava como referência. A nossa referência do grupo, assim, o Monty Python era muito presente. Mas para consumo externo, a gente falava muito do Saturday Night Live, exatamente. Porque ele tinha sketches, ele tinha convidado, ele falava de atualidade. Né? É verdade. Enfim, a gente, para o cara se entender, a gente falava, uma espécie de Saturday Night Live brasileiro, tal, beleza, aqui. E aí eu falei para ele, inclusive a gente tem um quadro que fala aqui dos Estados Unidos, o Cafofo do Osama, que a gente brinca com o Osama Bin Laden. Porra, o cara fechou a cara. Com esse assunto não se brinca. Com esse assunto eu não quero nem ouvir. Porque, porra, desculpa, cara, não tinha, ainda assim não tinha noção do peso que era para a sociedade americana, né? Pra gente estava mais distante um pouco, Nova York, né? Para um cara de Nova... Imagina. Pois é. Aqui, assim, em São Paulo, né? Ou no Rio, assim. Aí vem um americano para ficar zoando, para lá tomar no cu.